a cada momento. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Podeis assentar, queridos. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 1. Chuvas de graça. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Adonias Martins. É tudo o que estamos precisando, né, irmão? Aleluia. A chuva temporã e a chuva seródia. E a chuva de orvalho também, né? Glória a Deus. Número 1, primeiro hino da harpa. Violão aqui, viu, Fernando? Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza, ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas o Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz vos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas o Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas o Consolador. Faze os seus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dá-nos teus dons preciosos, o santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas o Consolador. Manda-nos chuvas constantes, chuvas o Consolador. Queridos, ainda em tempo 61, Deus tomará conta de ti, né? 61. Glórias a Deus. Cante, louve e exalte. Deus tomará conta de ti. Em todo tempo, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que fala de vida e amor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois em cuidado Deus de ti. Em toda prova, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que é teu amado pastor tomará conta de ti. Deus tomará conta
tomara conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Chegando a morte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo será teu fiel condutor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Oh, aleluia, glórias a Deus, né? Queridos, ainda em tempo 242, eterna glória, vou no céu gozar. É uma eterna glória que nos está preparado, né? 242, logo após, o presbítero Adelso vai estar fazendo a leitura, Ezequiel 37, lê até o versículo 5. Glória a Deus. Eu confio firmemente que no céu vou descansar com Jesus alegremente, aleluia. E prazer celeste sente a minha alma em pensar na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. No céu vou ver o Cordeiro que por mim quis expirar, pendurado no madeiro, aleluia. Que me fez também herdeiro do que nunca vai murchar, da glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. De Jesus o rosto santo quando de contemplar, onde não há dor ou pranto, aleluia. Mas sim um sublime canto que pra sempre vai soar, na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. Quando for ao céu chegado e a glória alcançar, por ter Cristo ao meu lado, aleluia. No seu trono assentado, a Jesus vou adorar. Eterna glória vou no céu gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. Que eterna glória
Deus, graças a Deus. Igreja, coloque-se de pé, por favor. Quero convidar aqui o presbítero Adelso para estar fazendo a leitura do livro de Ezequiel 37, do 1 a 5. Após a leitura, estaremos tirando um período de oração. Se você puder dobrar os seus joelhos, dobre os seus joelhos. Vamos orar um pouco, tirar esse período, esse momento de oração para falar com o nosso Deus. Saúdo a todos, a paz do Senhor, queridos. Ezequiel, capítulo de número 37, a partir do versículo 1. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, vamos ler a partir do versículo 1. Glória a Deus. Quem não tem uma Bíblia do seu lado direito ou esquerdo, se aproxime dele aí, juntos vamos ler a palavra do Senhor. A mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto, e eis que estavam muito secos. E ele me disse: filho do homem, podem estes ossos viver? E eu respondi: ó Senhor Deus, tu sabes. Novamente ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ó vós, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Versículo 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que eu farei com que o fôlego entre em vós e vivereis. Aleluia. Vamos orar, querido. Quem puder dobrar o joelho, feche seus olhos. Se você não pode, fica sentado aí. Vamos orar. 5 minutos, entrar na presença de Deus. Deus está neste lugar. Fale com Deus nessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, uma vez mais adentramos na Tua presença nesta noite, Senhor, sabendo que o Senhor está neste lugar, sabendo que o Senhor, no momento que o primeiro crente adentrou a este santuário, o Senhor também adentrou. E eu sei que o Senhor já tem falado conosco por meio dos louvores, por meio da leitura da Tua palavra, quando o Teu povo se reúne, quando o Teu povo se junta. Diz o apóstolo Paulo que tem salmo, tem revelações, tem milagre, tem a manifestação da Tua presença no nosso meio. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha fazer maravilhas neste lugar. Nós te pedimos que o Senhor venha operar nesta noite, que neste primeiro dia em que o estudo será voltado para o cuidado da nossa alma, dos nossos sentimentos, do nosso interior, aonde é abalado muitas vezes pelas aflições, as lutas e os embates da vida, que possamos sair daqui fortalecidos, cheios da Tua presença, entendendo que o Senhor falou conosco, entendendo que o Senhor se manifestou e que o Senhor nos deu vitória. Abençoa os Teus filhos, a Tua igreja, o Teu povo. Pai eterno, toma em Tuas mãos alguém que chegou aqui cabisbaixo, tristonho, desanimado, alguém aqui chegou, Senhor, desesperançoso, chegou aflito. Talvez o dia não foi um dia bom, um dia agradável, talvez foi um dia, Senhor, difícil, mas veio à Tua casa, mesmo um dia complicado, mesmo um dia difícil, mesmo um dia, Senhor, no trabalho fadigante,
mas decidiu este horário, este momento, está aqui, Senhor, para ouvir a tua voz. Ó Deus de poder, então te manifesta, então opera. Senhor, tu tem liberdade para curar nesta noite. Tu tem liberdade, Senhor, para restituir, para levantar. Ouve a oração, Senhor, do aflito agora. Ouve a oração do necessitado agora. Ouve a oração do enfermo agora. Visita ele, visita ela. Cura ele agora, Senhor. Toca, meu Deus, aonde dói. Toca, Senhor, aonde está a ferida. Toca, Senhor, aonde está a angústia. Toca, Senhor, aonde está a dor. Porque o Senhor conhece mais do que o psicólogo. O Senhor conhece mais do que o terapeuta. O Senhor conhece mais do que qualquer médico, qualquer homem, qualquer especialista. Foi o Senhor que nos formou. Foi o Senhor que nos criou. Nós somos criaturas das tuas mãos, e o Senhor sabe melhor do que ninguém onde está o defeito. Alamanaia seia chorecamanarabasu, lemeia chorecaia semianaia chorecamanarabasu. Espírito Santo de Deus, nós estamos na tua presença. Alaia seia chorecamanarabasu. Toma em tuas mãos, Pai. Abençoa o ministério Vila Nova. Abençoa os teus servos, os obreiros. Pastor Josué Gouveia, sua esposa, pastora Simone, pastor Charles, os demais pastores que estão, Senhor, na liderança. Avança esta obra e que o teu nome possa ser glorificado cada vez mais através desse ministério. Fica conosco, no nome de Jesus. Glória a Deus. Toda a igreja de pé. MV em adoração. Glória a Deus. Ainda nesse sentimento, querido, de louvor, de adoração, nesse sentimento de busca, de entrega ao nosso Deus, sabendo que Ele está aqui conosco. Ele está aqui, querido. A presença dEle é sentida, é real. Nós escolhemos o melhor lugar, a melhor parte. Está aqui, Deus, aleluia, na presença dEle. Me vem em adoração, louvando, exaltando o nome do Senhor. Aleluia, paz do Senhor, irmãos, amém? Vamos adorar ao Senhor nessa noite, porque Ele é digno. Aleluia. Você pode crer que o Deus Todo-Poderoso está aqui, e se você clamar, Ele vai ouvir. Aleluia. Obrigada, Senhor. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Desse vento chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, aleluia, na proa do meu barco a dormir. Diga, eu sei que não estou só. Já posso crer que amanhã vai ser melhor, aleluia. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar.
confessará. Jesus, pra te adorar, Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir sua voz. Eu acredito, nós vamos navegar. O Todo-Poderoso está conosco, aleluia. Eu posso clamar, já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Eu acredito que eu não vou. Você pode adorar só porque estás. Posso clamar, já tenho nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Eu acredito, nós não vamos naufragar. Com Cristo Jesus nós prosseguiremos firmes, aleluia. Eu posso clamar, já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Vem me ajudar. Aleluia. Nós temos a certeza de que o Todo-Poderoso está ao nosso lado, nos ajudando na caminhada, amém? E até mesmo quando o mundo diz que nós não podemos, que nós não vamos conseguir, que nós não somos ninguém, o Senhor diz: pode ser improvável, mas você é vencedor. Na minha presença eu te faço mais que vencedor. Não desista de crer nas promessas que o Senhor Jesus fez para a tua vida, meu querido, porque Ele vai cumprir. O mundo é de aflições, o mundo é de dor, mas nós cremos no Deus Todo-Poderoso, que nos escolheu, que nos separou, que nos trouxe das trevas para a sua gloriosa luz e que nos fez mais que vencedores no nome do Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Eu fui escolhido por ti. O Senhor te separou. Fui separado para ti. Obrigada, Senhor. Quem sou eu? Tá se sentindo assim, querido? Eu não era a escolha de ninguém. Jamais alguém olhou pra Mas o Senhor te olha lá do alto e te abençoa. Aleluia. Quem sou eu para ti? Pega a sua voz e declare para o inferno ouvir. Improvável, mas escolhido. Incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh,
da paz. Aleluia. Nós cremos que em Ti somos mais que vencedores, Senhor. O Senhor nos dá vitória sobre as guerras. Para terminar, improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em Ti, vencedor em Cristo Jesus. Aplauda o Deus que você serve. Aleluia, 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 graças a Deus. Podeis assentar, queridos. Deus abençoe grandemente. Amados, Atos, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 4. 10, 4. É o momento da oferta, o momento da ministração, né? Atos capítulo 10, versículo de número 4. Apenas o versículo de número 4. Diz assim: e este, olhando para ele e atemorizado, disse: o que é isto, Senhor? E ele lhe disse: as tuas orações e as tuas ofertas generosas têm subido para memorial diante de Deus. Amados, olha só, esse moço aqui é Cornélio, e olha o que o anjo disse para ele: as tuas orações e as tuas ofertas generosas, esmola em algumas versões, são ofertas generosas, tem subido para memorial diante de Deus. Amados, eu quero estimular você a lançar uma semente generosa. Nós temos algumas famílias que nós precisamos abençoar, precisamos mesmo. Hoje eu, mais a irmã Teira, mais a irmã Lia, mais a irmã Raquel, nós estivemos visitando uma família que está há 2 meses congregando conosco, né? 2 meses congregando conosco. Pensam, querido, numa situação difícil mesmo, que eles estão se encontrando, né? Que eles se encontram. Mas essa igreja é uma igreja generosa. Nós temos uma família de pastores nossos aqui, obreiros. Querido, olha o poder da oferta generosa, da semente generosa. Eu, querido, através dessas palavras, ministrações, nós tivemos esse final de semana, ministrando aqui o pastor Arão Xavier. Isso é muito bom, querido, porque a gente eleva o nosso nível de ofertas a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: dízimo é estabilidade financeira. Agora, oferta, ela é prosperidade financeira. Eu tenho dito para Deus: eu quero subir o meu nível, querido, de semeadura, porque quanto mais semente a gente lança no reino, mais Deus nos dá semente. É princípio, porque Deus dá semente ao que semeia. E eu digo: Deus, eu quero subir, elevar o meu nível de ofertas, porque eu quero abençoar o teu reino. Escute só, querido, pastor Jerônimo, eu ouvi esse testemunho, ele impactou a minha vida, e eu tenho isso como princípio. Pastor Jerônimo, ele é pastor de uma das igrejas em Belo Horizonte, do Ministério Quadrangular. A igreja dele tem mais de 3.000 membros, é um pastor próspero, é um pastor abençoado, é um pastor que está financeiramente com a sua vida resolvida. Pastor Jerônimo, você pode pesquisar, entrar na internet, que você vai ver esse testemunho. E eu tive o prazer de ouvi-lo, ele contando esse testemunho.
Olha o poder da semente generosa. Querido, Deus leva a sério. É por isso que o anjo disse para Cornélio: as tuas orações e as tuas ofertas generosas, ela tem chegado aos céus. Querido, a oração está no mesmo nível da oferta. A oferta está no mesmo nível da oração. Tem coisas que eu resolvo na oração. Eu luto, eu vou para o joelho, eu vou para a consagração. Tem coisa que eu destravo no campo espiritual através da semente generosa na minha vida. É isso que Deus está dizendo para Cornélio. E olha só, querido, esse pastor Jerônimo, ele disse: pastor, eu sou um pastor resolvido financeiramente, graças a Deus, Deus tem me abençoado. Mas algo inusitado aconteceu comigo, uma situação que eu fiquei perplexo. Ele contando no testemunho, ele disse: o que foi? Uma irmã mais humilde da igreja, uma irmã que passava o dia lavando roupa, trabalhando de casa em casa para poder manter o seu sustento. E um dia ela chegou para mim e disse: pastor, eu estou aqui porque Deus me mandou trazer essa oferta para o Senhor. Essa oferta Deus ministrou no meu coração para me semear na sua vida. Pastor Jerônimo, como pastor dela, conhecendo a situação financeira dela, olhou para o valor da oferta e disse: minha irmã, não faça isso. Não, eu não posso receber essa oferta. Eu não posso receber essa oferta. Se eu receber essa oferta, eu estarei sendo injusto comigo mesmo, porque eu sei da sua situação financeira, eu sei da sua luta, eu sei da sua peleja. E aí aquela irmã disse: pastor Jerônimo, pelo amor de Deus, Deus falou comigo que é para mim semear na sua vida. Ele disse: minha irmã, graças a Deus eu tenho, graças a Deus, Deus me abençoou, não precisa. E ela insistia, e ele, para tentar solucionar o caso, ele disse: tá bom, minha irmã, eu vou pegar essa oferta, então eu pego, me dá ela aqui, agora eu devolvo para a senhora, eu devolvo para você. Não, assim não, disse ela. Não, eu devolvo para você. Você já me deu, Deus já recebeu, você já me deu, tá bom? Agora eu devolvo para você. Ela disse: não, eu devolvo, eu faço questão. Colocou no bolso dela e já deu as costas para ela e saiu. Ela triste, ela cabisbaixo, ela saiu do gabinete pastoral e disse: Deus, mas o Senhor falou comigo que era para me lançar esta semente. E ela saiu, voltando para casa. Querido, quando ele mal saiu do gabinete pastoral e aquela irmã saiu, Deus falou no coração do pastor Jerônimo e disse assim: ei, quem estou querendo abençoar não é você, não é a sua vida que eu estou querendo ministrar, não é a sua vida que eu estou querendo abençoar, eu estou querendo abençoar a vida dela. Corre lá, vai atrás dela, pega essa semente, recebe esta oferta, porque sou eu que quero ministrar na vida dela. Meu Deus, aleluia. Querido, o poder de uma semente generosa, ela muda a história. Querido, e o pastor Jerônimo saiu desesperado, disse: meu Deus, eu tenho, cadê aquela irmã? Foi numa esquina, foi noutra, procurando o ponto de ônibus para achar aquela irmã. De repente ele avistou num ponto de ônibus, cabisbaixa, preocupada, e o pastor Jerônimo disse: ei, minha irmã, estou aqui, me dá aquela bênção, é para mim mesmo, eu recebo, eu aceito. Aquela irmã deu um pulo de alegria e disse: glória a Deus, louvado e bendito seja o nome do Senhor, aleluia. E ela entregou aquela semente, aquela oferta para o pastor Jerônimo, e eles oraram ali e ela saiu. Queridos, olha o valor e o poder de uma semente generosa, meu irmão. Querido, não deu 30 dias, está lá em Belo Horizonte, querido, aquela irmã, lavadeira de roupa, trabalhava o dia todo, de doméstica, de empregada. Ela foi no supermercado e comprou um cupomzinho que sorteava uma mansão. Agora, querido, imagine qual foi o bilhete premiado.
Imagine qual foi o bilhete sorteado, qual foi daquela mansão, numa casa, num bairro nobre lá de Belo Horizonte. Imagina, querido, qual foi o cupom, qual foi o bilhete premiado daquela irmã, daquela passadeira de roupa, daquela irmã diarista que trabalhava. Sabe por quê, querido? Porque Deus leva a sério as sementes generosas que a gente lança. Levante a tua mão para os céus, querido, e diga: Deus, ministra essa bênção na minha vida. Então, meu irmão, não se prive de lançar semente generosa na vida de alguém. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu orar por você, e você vai sair do seu lugar e lançar uma semente generosa, poderosa na vida desta família, querido, porque a Bíblia diz que tem coisas que as orações resolvem, tem coisa, meu irmão, que as ofertas generosas mudam a nossa história. Eu não sei do que você precisa aqui hoje, quem sabe através desta oferta generosa, a coisa que é séria, querido, Deus pode desatar, abrir portas na sua vida. Feche os seus olhos. Pai querido, Deus eterno, Deus amado, eu oro aqui, Senhor, por esta igreja, que é uma igreja generosa, esta igreja abençoadora, é uma igreja que semeia em vidas, que cuida de pessoas, Senhor. E eu sei, Senhor, que a oferta generosa, ela alcança o favor e a bênção do Senhor. Por isso está aqui esta igreja, por isso está aqui este povo, meu Deus, e nós estamos lançando esta semente em nome de Jesus, e que o Senhor possa, Senhor, repartir a bênção na vida da tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Saia do seu lugar, saia do seu assento e lance essa semente generosa. Nós temos aqui a máquina de cartão, querido, que você possa também semear. Saia do seu lugar, nós temos a máquina de cartão aqui. Pastor, eu tenho a máquina de cartão aqui. Glória a Deus, deixa eu semear aqui para mim voltar. Glória a Deus, que Deus te abençoe, meu irmão, te prospere, que Deus multiplique na sua vida, né? Rapaz, aleluia, Deus vai te dar mais semente, meu irmão, para você semear. Quem sabe você está aqui: pastor, eu quero ter semente para me semear. Receba, querido, em nome de Jesus. Deus vai colocar sementes na tua sementeira. Glória a Deus, abre portas, porque o teu coração é generoso, você gosta de abençoar pessoas, vidas, você gosta de abençoar o reino. Glória a Deus. E a prosperidade de Deus, querido, está naqueles que gostam de abençoar o reino, né? Graças a Deus. Amados, eu quero aqui já convidar as nossas crianças, tá? Convidar as nossas crianças, queridos, e olha aqui, pais, atenção pais, você que pegou a mexerica e ainda não acertou o valor, a quantia, passe aí na coordenação. Está ali o Albenir ali fora. Meu irmão Albenir está ali, faz parte, a esposa da irmã Aline, faz parte da coordenação. Vai lá e acerte a sua semente, viu? Sua semente, tá? Glória a Deus. Quero só fazer referência aqui da missionária Regina. Se coloca de pé, missionária Regina. Vai olhando, viu? A missionária Regina, ela é ali em Confresa, mora ali em Confresa, mas está sempre aqui em Goiânia. E ela diz: pastor, essa é a minha igreja. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Deus pela vida da missionária Regina. Deus abençoe. Mas Dilza, isso, missionária Dilza, dê um abraço aí, a missionária Regina. Glória a Deus. Estende as suas mãos para cá, estende as suas mãos, ministra uma palavra profética na vida dessas crianças. Pai eterno, Deus querido, Deus amado, nós abençoamos, Senhor, essas crianças, ministramos uma palavra poderosa no coração, na mente, nas emoções, que o Senhor possa estar cuidando, Senhor, em nome de Jesus, e abençoando essas vidas. Pai, que o Senhor possa estar dando um crescimento espiritual, moral, físico, financeiro, prosperando em tudo, Deus. Que esta geração possa ser uma geração próspera, uma geração poderosa, uma geração abençoada, uma geração da palavra, meu Deus. São faróis, meu Deus, em meio, Senhor, a essa geração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Podeis ir. Querido, bem rapidinho, a programação da semana, e essa semana está recheada. Uma quarta-feira feita especialmente para abençoar a sua vida. Quarta-feira à tarde, nós temos a Tarde da Vitória.
tá? A partir das 15 horas. 15 horas, tá? Quarta-feira não é o Dia com Deus, tá? E às 20 horas é o nosso culto, tá? Pastor Leonardo coordena esse trabalho. E os nossos NCE. NCE são os nossos grupos familiares, núcleos familiares, viu? Em algum lugar, em algum bairro, em alguma casa, algum apartamento vai estar acontecendo os nossos núcleos familiares, querido. Muito bom. É a igreja na casa, a igreja no lar, a igreja com a família, né? E na quinta-feira, nosso círculo de oração, a partir das 8h30, tá? A partir das 8h30, viu? Não deixe de participar, né, irmã Direne? Tá uma bênção, irmã Teira também, tanto na terça quanto na quinta-feira, os nossos cultos do círculo de oração. Irmão, aqui tem dia que a glória de Deus invade aqui esse ambiente aqui, irmãos, e é glória de Deus, viu? Oração atrai, né? E quinta-feira, quinta da vitória, tem uma preletora, uma ministrante especial. Nessa quinta-feira vai ser a pastora Simone, a nossa pastora, vai estar ministrando. Olha aí, querido, vai estar ministrando, né? Então não deixe de vir, de participar, receber uma palavra da nossa pastora, uma ministração, né? Aí, meu irmão, é bênção de Deus, viu? Então não deixe de participar. Quinta-feira agora, uma quinta especial, viu? Deus tem reservado uma bênção para você, tá? Sexta-feira também a programação é feita para os adolescentes, né? É o NAC, a partir das 20 horas, você que é pai, mãe de adolescente, traga o seu filho, a sua filha, né? Muito bom. E a nossa cesta universitária, né? Um trabalho dos jovens, fantástico, essa cesta universitária tem abençoado os nossos jovens, tem sido bênção, um canal de bênção para os nossos jovens, tá? E sábado, irmão, sábado é o grande dia, a partir das 18h30, essa igreja amada, né? Vai estar aqui, nós estaremos reunidos para nós estarmos celebrando a Deus pela passagem do aniversário da nossa pastora, né? Pastora Simone. Querido, a quem honra, honra. A Bíblia diz, eu tenho certeza, querido, que vai ser uma honra receber toda a igreja, ver que a pastora Simone fica ali na porta, recepcionando cada um de nós, que entra ali, a gente já entra com a bênção de Deus, né? Já é abençoado pelos nossos líderes, pela nossa pastora. Então, vem jantar conosco, vem celebrar Deus, tá? A partir das 18h30, vai terminar mais cedo, vai ter aquele jantar especial, viu? Então ela vai ficar muito feliz, pastor Josué, e afinal de contas é a nossa pastora, a quem amamos, honramos, né? E temos na mais alta estima, tá? E domingo pela manhã, escola bíblica dominical, tá? Não deixe de participar da melhor escola bíblica do mundo, e os nossos 2 cultos de celebração ao nosso Deus, tá? De celebração ao nosso Deus, volta para as 17 horas, né? E às 18h45, tá? Às 18h45, muito bem. Eu só quero aqui reforçar, querido, que vai estar nesses 2 cultos, né? Ministrando a palavra de Deus, vai ter uma missionária no segundo culto. Pensa, é uma bênção, viu? Me fugiu o nome da nossa missionária, mas é uma bênção, né? Uma palavra abençoadora, tá? Quero só justificar a ausência do pastor Josué e da pastora Simone. Eles estão atendendo uma das nossas congregações, ali no Morada do Sol, pastor Frank. O pastor José vai estar ministrando e a pastora Simone está acompanhando, tá? Ali o nosso pastor. Mas eu já quero convidar aqui pastora Patrícia, né? Hoje começa-se uma série de ensino, de estudos, cuidando das emoções. Pastora Patrícia, minha esposa, né? É psicóloga, é profissional da área, entende do assunto, né? E o que é melhor, é pastora, é crente, é serva de Deus, né? Porque tem muitos psicólogos, irmãos, conhece a parte emocional, conhece o lado mental, psicológico, mas esses psicólogos, crente, irmão, além de conhecer essa parte, né, das nossas emoções, também conhece a parte espiritual, bíblica, meu irmão, e vai enxertar a palavra de Deus. Aí, meu irmão, aí é bênção, né? Então, a pastora Patrícia vai estar dando início, né, essa série de ensino, de estudo, cuidando das emoções. Deus abençoe, meu amor. Amém, glória a Deus, aleluia. Com meus irmãos, com a paz do Senhor, amém? Bênção de Deus, né, irmãos? Que grande oportunidade que o Senhor tem nos dado de estudar assuntos tão
relevantes, tão atual como esse, que é a respeito da saúde mental, né? Saúde emocional, né? E que nós estamos vivendo ultimamente com uma grande ênfase, principalmente nos transtornos. E hoje, né, especificamente nesse mês de setembro, né, nosso pastor tomou a decisão de fazer uma série de estudos a respeito da saúde emocional por causa do Setembro Amarelo, né, que todo mundo sabe que setembro é o mês de combate ao suicídio. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro dos Salmos, capítulo 116. Salmos, capítulo de número 116. Amém? Salmo 116. Diz assim a palavra do Senhor: Eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas. Porque Ele inclinou o seu ouvido a mim, portanto eu o chamarei enquanto eu viver. As tristezas da morte me cercaram, e as dores do inferno se apoderaram de mim. Eu encontrei tribulação e tristeza. Então chamei o nome do Senhor. Ó Senhor, eu te suplico, livra a minha alma. Gracioso é o Senhor e justo, sim, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor preserva os simples. Eu estava abatido e Ele me socorreu. Amém? Glória a Deus. Salmos de número 116 fala aí de um momento de abatimento do salmista. Mas no final, nós vamos voltar nesse texto para discorrer a respeito dele. Primeiro, eu gostaria de falar sobre 2 tipos de transtorno, especificamente de um. Né? Gostaria de dar uma pincelada aí nos transtornos de ansiedade, né? Por que eu gostaria de falar primeiramente sobre os transtornos de ansiedade? Porque é a porta, ou seja, quem hoje não se sente em algum nível ansioso, não é verdade? Eu, antes de subir nesse púlpito, eu estava super ansiosa, eu ainda estou. Eu creio que daqui uns 5 minutos a minha ansiedade vai estar em quase zero, né? Ontem eu estava no Mais Que Divas, bem feliz, irmãos, comendo, né? Me divertindo, brincando com as irmãs. Aí a Lídia falou no meu ouvido, me abraçou e falou no meu ouvido: amanhã você que vai ministrar um ensino. Me deu um gelo assim, ó. Isso é o quê? Isso é ansiedade, né? Então, a ansiedade faz parte da existência humana. A ansiedade faz parte da existência humana. E nós precisamos tomar muito cuidado com a ansiedade. Porque a ansiedade, como todos os outros transtornos, ela começa devagarzinho. Como ela já faz parte da nossa concepção humana, principalmente nesse estilo de vida que nós vivemos hoje. É um estilo de vida acelerado, é onde as pessoas valorizam mais o ter do que o ser. Né? É bem fácil de explicar essas coisas, porque nós valorizamos, não é o indivíduo lá fora que valoriza. Nós, humanos, nós seres humanos, valorizamos mais o ter do que o ser. Não é verdade? Hoje o pai tem uma grande aflição, né, tia Eliane? Colocar um tênis Nike do pé do filho. Mas na nossa época, ou na época de alguns mais antigos um pouquinho, porque eu sou mais nova, né, irmãos? Então, os irmãos mais antigos um pouquinho, eles iam de conguinha para a escola, não é verdade? O que é conguinha? Se falar, eu nem me lembro da conguinha. Para falar a verdade, eu nem me lembro da conguinha. Mas os meus filhos não sabem o que é conguinha.
Mas se perguntar o que é Nike? Ah, Nike é marca boa, né? Então, eles sabem dizer todas essas marcas. Eu comprei uma bolsa para minha filha e falei assim, olha aqui a bolsa que a mamãe comprou. Ela olhou e falou, mãe, essa bolsa não tem nome. Eu falei, como assim não tem nome? Aqui, cadê o nome dela? Eu falei, olha aqui, esse aqui é o nome. Ela falou, não, esse nome eu não conheço, eu quero uma bolsa que tenha nome. Então, é a nossa geração, é o nosso estilo de vida, é aquilo que nós estamos valorizando, aquilo que nós estamos vivendo hoje, né? Nós precisamos estudar, nós precisamos correr atrás, nós precisamos nós precisamos nos abaster de algo que preencha o nosso vazio existencial, de algo que suprima os meus próprios desejos. Então, a ansiedade, ela é a porta da depressão. Todo depressivo ele é ansioso, extremamente ansioso. Qual que é a grande diferença? É que a ansiedade normal, ao dar, por exemplo, uma palestra aqui para vocês, ela é uma ansiedade que Deus deixou no ser humano como preservação. Uma ansiedade que vai garantir que você vai se esforçar para fazer tudo aquilo que você precisa para alcançar o sucesso esperado daquilo que você está buscando, né? De preservação, por exemplo, para que você consiga superar algum tipo de obstáculo, que você consiga ser vencedor, que você consiga cumprir metas. Essa é a ansiedade normal que nós vivemos no nosso dia a dia. Mas existe a ansiedade patológica. O que é a ansiedade patológica? É aquela que foge da normalidade. É aquela que tira a minha funcionalidade. Porque o ser humano ele tem uma função. Por exemplo, quando ele dorme, ele vai dormir, no outro dia ele precisa acordar. Quando ele acorda, o que ele faz? Primeira coisa que ele faz, ele levanta, né, ele ora, né, espera-se que a gente ore, né? Né? Mas o que ele faz? Ele escova os dentes, ele toma o seu café, ele vai para o seu trabalho. Mas quando a ansiedade, ela já está no nível patológico, ele tem dificuldade de fazer algumas coisas que antigamente ele era funcional, agora vai se tornando disfuncional e vai tirando cada vez mais as suas funções. Então, a ansiedade patológica é aquela ansiedade que te impede de concluir algo que antigamente você fazia com muita praticidade, com muita rapidez, né? Ela te gera medo. Uma das características mais profundas da ansiedade, principalmente quando chega, né, nas fobias, eu não vou me aprofundar nesse tema porque eu quero chegar na depressão. Então, nas fobias e ali na síndrome do pânico, nós observamos que é um medo estarrecedor. Não é esse medo de preservação que Deus nos deu, que é característico também do ser humano, mas é um medo estarrecedor, é um medo tenebroso e é irreal. É um medo que eu não controlo, um medo que eu não consigo racionalizar. É um medo que eu não consigo racionalizar. Então, é exatamente essa a ansiedade. Eu coloquei aqui algumas características, né, inclusive já falei algumas, que é o medo desproporcional à realidade. É uma constante sensação ansiosa de preocupação. É uma necessidade extrema de ser perfeito. Tudo tem que ser perfeito. Por que tem que ser perfeito? Porque eu me preocupo com o que as pessoas pensam de mim. Eu fujo, eu nego a minha humanidade, a minha capacidade de cometer erros. E eu começo a exigir de mim que eu seja perfeito para que as pessoas digam que eu sou perfeita também. Vocês estão entendendo? Então isso não é normal. Isso machuca, isso dói. E isso tira a funcionalidade do ser humano, né? Palpitações, né? Medo na ausência de perigo, sudorese, que é um suor excessivo, ataque cardíaco, falta de ar, tremores, e a sensação de que sempre você poderia fazer algo melhor. Você vai lá, você dá tudo de si, mas sempre você poderia fazer algo melhor. Eu tenho um exemplo claro na minha família. Por exemplo, quando a minha mãe perdeu o meu irmão mais velho, ela desenvolveu a síndrome do pânico. Só que naquela época, eu tinha 10 anos, eu tinha a idade do meu filho. Eu não sabia o que era síndrome do pânico. E os transtornos de ansiedade não eram tão esclarecidos como é hoje, por exemplo, na nossa atualidade. Por exemplo, nós estamos falando sobre
transtorno de ansiedade, sobre transtorno de humor, por exemplo, como a depressão, nós estamos falando de suicídio num culto de terça-feira. Então, esse não era o objeto das nossas pesquisas da universidade, não com a ênfase que tem hoje. E a minha mãe sofreu de síndrome do pânico. Sabe quem curou ela, irmãos? Jesus. Porque, graças a Deus, desde aquela época já tinha a palavra do Senhor, já tinha um Deus poderoso. Mas eu me lembro que ela entrava dentro de casa e trancava a porta. Ela entrava dentro de casa e trancava a porta. E ela ficava com aquela angústia profunda. E ela ficava olhando para a porta e a gente falava: mãe, o que está acontecendo? Todo mundo aflito. O meu irmão, que tinha 11 anos, eu de 10. E ela ficava: não, tem um homem lá fora e ele vai matar vocês. E eu não posso perder de novo. Eu não posso perder mais uma vez. Sofreu, meu pai levou a gente para uma chácara que a gente tinha no interior, e lá, um dia, na ânsia do desespero, de ver a minha mãe praticamente morrendo naquela situação, ela um dia se levantou e disse assim: eu me lembro que na minha infância tinha um povo que dizia que Deus podia fazer qualquer coisa, eu vou atrás deles. Aí ela se levantou e disse assim: tem um tal de assembleiano, mas eu não vou nesse povo não. Deus me livre, que povo barulhento. Eu não gosto desse tipo de gente. Eu vou nos batistas, porque eles são mais ou menos, mais ajeitadinhos, eu vou neles. E aí nós fomos para a igreja batista. Eu me lembro como hoje, nós paramos na beira da rua, porque eram chácaras, tinha tipo uma BR, e nós pegamos um ônibus, poucos quilômetros dali tinha uma igrejinha batista. E quando nós chegamos lá, instantaneamente a minha mãe encontrou a paz. Naquele dia ela dobrou o joelho, levou eu e o meu irmão, dobrou o joelho lá na frente. Ela pegou as revistas da escola dominical, porque a igreja batista ela esmera muito no ensino. Ela pegou as revistas da escola dominical, ela chegou em casa e falou para o meu pai: a partir de hoje eu encontrei a paz, eu encontrei o meu caminho. Mas eu aprendi na minha infância que essas enfermidades da alma, esses transtornos da alma, essas disfuncionalidades, elas tiram a paz, elas tiram a alegria de viver, elas tiram o sorriso dos lábios. Eu aprendi lá na minha infância que quem passa por esse tipo de problema sabe o verdadeiro significado de sentir medo do que nunca existiu. Existem vários tipos. Na categoria dos transtornos ansiosos, eu coloquei aqui, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG. É muito comum em professores, policiais, pastores. Hoje eu vejo muito isso em pastoras, porque os pastores eles mascaram bem os sintomas, exatamente por causa da função e dessa característica de espiritualidade. Mas eu vejo muito presente nas pastoras isso, principalmente porque eu converso muito com elas, né? Profissões que tenham um grande nível de estresse. Qualquer profissão que tenha um grande nível de estresse. O que é o TAG? É a ansiedade generalizada. Você começa a sentir medo de qualquer coisa, em qualquer momento, em qualquer situação. Não tem mais uma regra, uma cadeia comportamental. Está generalizado, geralmente com comorbidades depressivas também. Depois eu vou explicar sobre as comorbidades. As fobias, que é a agorafobia, fobias simples e as fobias sociais, eu também não vou falar sobre elas. O TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que é muito comum após um acidente, ou também, por exemplo, militares que foram na guerra, inclusive, os primeiros estudos psicológicos foram a partir desse estudo aqui do TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, em militares que iam para a guerra, né? Em combatente. O transtorno de pânico, que eu já expliquei para vocês. O TOC, que é o transtorno obsessivo, pensamentos intrusivos, negativos, que você não consegue controlar. E a compulsão, que é comportamentos repetitivos, também que você não pode controlar. Eu sempre mostro, quando eu falo de compulsão, eu bati aqui no estômago. E aí, eu agora posso explicar melhor sobre isso. Porque
na região aqui do estômago? Porque o ser humano é muito visceral. Por exemplo, quando eu estava ali sentada, eu estava sentindo um frio na minha barriga, né? Então, nós sentimos muito, nas vísceras mesmo. Ela é uma fonte de armazenamento emocional. Inclusive, é muito comum em pessoas muito ansiosas, problemas digestivos. É comum, muito comum mesmo, né? Então, para a gente finalizar essa parte da ansiedade, eu gostaria de falar, a ansiedade ela tem 2 tipos de sintomas. Ela tem os sintomas psíquicos e os sintomas somáticos. Eu não vou me prender aos sintomas somáticos, porque na aula que vem, na terça que vem, o pastor Paulo Fialho, ele vai falar sobre as doenças psicossomáticas, a gente combinou assim, né? Mas o que são os sintomas psíquicos? Os pensamentos negativos, a dificuldade de concentração, dificuldade de se relacionar com o tempo, principalmente com o tempo, né? Perde-se essa noção de tempo, o tempo fica curto ou o tempo fica muito extenso, a relação com o tempo fica muito variável e muito difícil de lidar. E os sintomas somáticos, eu comparo o ser humano com uma panela de pressão. Eu comparo o ser humano com uma panela de pressão. Como que funciona uma panela de pressão? Toda panela de pressão tem uma... O que tem na panela de pressão? Uma válvula. Para que serve aquela válvula? A gente sabe que se não tivesse aquela válvula, quando a panela adquirisse uma quantidade de pressão não suportada pela panela, o que aconteceria? Ela estouraria, não é verdade? Então, para que existe a válvula? A válvula é um escape do ar que está dentro da panela, da pressão que está dentro da panela. E eu sempre digo que o ser humano é como uma panela de pressão, prestes a explodir. Mas se não fosse essa válvula que nós temos, o que pode ser essa válvula? Às vezes uma terapia. Eu vou explicar mais na frente a importância de uma terapia na vida do ser humano. A importância, por exemplo, de um psiquiatra na vida do ser humano. Daqui a pouco eu quero explicar isso com mais detalhes, né? Então, o que acontece? Conversar com alguém, conversar com um amigo. Às vezes o problema não chegou no nível ainda de fazer uma terapia, que eu acho que não precisa chegar, mas você pode conversar com um amigo, conversar com um pastor, desabafar, né? Fazer coisas diferentes na sua vida que venham aliviar essa pressão, que venham diminuir essa pressão e te trazer alívio momentâneo. Amém? Não sei se eu estou indo muito rápido. Está dando para entender, irmãos? Amém? Depressão. Agora eu gostaria de entrar na depressão. A depressão é um transtorno de humor, né? Por que eu falei primeiro da ansiedade? Porque a depressão, ela é uma das comorbidades mais frequentes da ansiedade. Ela é uma das comorbidades. O que são as comorbidades? Você tem um transtorno, por exemplo, de adquirir um transtorno de ansiedade, e você não tratou esse transtorno de forma adequada. Vem um novo transtorno e se junta a esse transtorno primário, que nós chamamos de comorbidade. Então, a depressão, ela vem ali, logo em seguida. Tem um transtorno de ansiedade e não conseguiu tratar de forma adequada, vem um novo transtorno e se junta àquele transtorno primário, que no caso seria a ansiedade, e formando ali uma comorbidade. Existe uma grande dúvida a respeito da diferença entre a tristeza e a depressão, não é verdade? Porque hoje em dia se banalizaram o termo depressão, né? Hoje se banalizou, infelizmente o termo depressão está banalizado. Todo mundo fala assim, inclusive falando assim nesse sentido, inclusive até sobre o termo bipolaridade. Esses dias a minha menina estava lá, eu acho que eu sou bipolar. Falei, meu Deus, o que você está falando? Se você soubesse o que significa isso, você não falaria. Por que você está falando isso? Porque as minhas colegas falam. Vocês estão entendendo? Os transtornos não é só depressão, não. Os transtornos, de modo geral, eles ficaram muito banalizados, porque você vai convivendo tanto com problema, que você começa a banalizar ele. Mas eu quero dizer que é sério, é grave.
Só quem passou por um problema como esse sabe como isso é terrível, como isso desfuncionaliza o indivíduo, como isso acaba com o casamento, acaba com a alegria, acaba com a esperança que a pessoa tem, né? E eu coloquei aqui, porque eu acredito que é importante, a diferença entre tristeza e depressão. O que é uma tristeza? Tristeza é outra coisa que é muito inerente ao ser humano. O ser humano, ele sente tristeza. Tristeza faz parte da vida humana. Estar triste, inclusive, é necessário para se fazer uma avaliação sobre o que se está vivendo no momento. Não é verdade? Às vezes, estar triste é um fator primordial para você ressignificar algumas coisas, dar novas direções para algumas coisas, não é verdade? Você está triste e você começa a falar, eu preciso de uma avaliação, eu preciso refazer o meu caminho, eu preciso de novas estratégias. Então, a tristeza, ela não passa muito tempo. Você está triste hoje, você fica 2, 3, 4, 5, quem sabe uma semana triste, e aquela tristeza vai se desfazendo, e vem outros motivos na vida para que você possa ocupar a sua mente. Essa é a tristeza. Vamos dar um exemplo também de uma tristeza mais duradoura, que não é tão corriqueira. Por exemplo, o luto. O luto é uma espécie de tristeza que ela perdura por mais tempos. O que é o luto? É quando você perde alguém muito importante na sua vida, ou algo muito importante. Por exemplo, você perde o seu filho, você perde a sua mãe, você perde o seu pai, você experimenta o luto. O luto é uma tristeza por causa de uma perda que você teve, ou seja, o luto não é algo patológico, é algo da normalidade do ser humano. Todo ser humano que perde alguém que ama muito, ele vai ficar enlutado por um período. Agora, quando é que essa tristeza deixa de ser normal para ser patológica? É aí que nós temos que ficar ligados. Por exemplo, viver o luto, dando, por exemplo, sentido à dor, mais do que sentido os momentos de alegria, é você reforçar o luto para que futuramente ele se torne, por exemplo, uma depressão. Você perde o seu pai, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. Você perde o seu pai, mas você reforça muito mais a dor de perder o pai do que, por exemplo, a alegria de quando você estava com ele. Esse luto está sendo alimentado. A tendência dele perdurar é muito grande. Mas se, ao contrário disso, você, por exemplo, ao invés de alimentar a dor, alimentasse as alegrias. Olha, eu sou grata a Deus, porque o meu pai morreu com 80 anos. Meu pai morreu com 50, 60 anos. E eu tive a oportunidade de ter um pai. Você está alimentando o lado positivo da coisa, você está alimentando as lembranças e as alegrias positivas que você teve, e a chance de você sair desse luto mais rápido vai ser o mais rápido possível. Agora, o que seria a depressão? Lá em 1917, Freud ele cunhou um termo chamado melancolia. O que é a melancolia? Há 100 anos atrás não se usava essa expressão depressão, não era conhecida. Então eles usavam melancolia. O que era a melancolia? Era uma profunda tristeza angustiante que paralisava o ser humano, que bloqueava o ser humano. Então os psiquiatras, os neurologistas da época, os psicólogos, né, os estudiosos da área da psique humana, eles chamavam de melancolia. Então a melancolia, que hoje nós chamamos de depressão, não é uma simples tristeza que você sente hoje, daqui 2 semanas você já não sente mais. A depressão, ela é uma profunda tristeza que ela vai perdurar de 3 a 4 semanas, de 4 a 6 semanas, e você vai contando quantas semanas você sente aquela mesma dor, com qual frequência, quantas vezes por dia, até você descobrir a quantidade de tempo que você está sentindo essa tristeza, para você saber se você está com depressão. Então, não é esse negócio, eu estou triste, eu estou depressivo. Não é assim. Você precisa estar com mais de mês. Eu sempre digo que é preciso estar com mais de mês sentindo tristeza, porque hoje nós vivemos em um mundo que nos causa muita dor. Nós vivemos em um mundo que nos gera muita tristeza, e é importante saber lidar com a dor. É importante saber lidar com a tristeza.
Então, essa é uma forma simples da gente saber a diferença entre a tristeza da normalidade e a depressão. Porque, às vezes, você pode achar assim, não, eu estou triste, tenho chorado muito esses últimos dias, né? Então, fica tranquila. Não tenha medo de chorar. Não tenha medo de sentir dor. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas dizem, não sinta dor, não chore. Mas nós somos humanos, nós fomos feitos para isso mesmo. Nós podemos sentir dor, nós temos defesas do nosso organismo para superar a dor, inclusive a dor emocional, inclusive a dor da perda, que é o luto, inclusive a depressão. Mas se nós pegarmos uma coisa simples e transformarmos ela numa coisa complexa, pastora, do que você está falando? Eu estou falando do ser humano. O ser humano, ele é capaz de pegar uma coisa simples e transformar numa coisa complexa. Por quê? Porque ele se perde nas suas próprias emoções. Ele se perde nos seus próprios conflitos existenciais. Ele se perde. E ele pega uma coisa simples e transforma aquilo em algo muito complexo. Em algo muito complexo. Quando eu falo da banalização da dor, da banalização da depressão, eu estou falando exatamente disso. Outra característica muito importante, o ser humano, ele deixou de acreditar que é capaz de sentir dor. Esses dias eu vi um vídeo de uma psicóloga, ela botou uns menininhos japoneses carregando uns pedaços de tronco de pau nas costas. Vocês viram isso? Alguém viu esse vídeo? E trabalho assim, que se fosse hoje, não, talvez seja hoje, né? Eu não me recordo. Talvez seja lá no Japão, que o povo é mais, né? O povo trabalha, tem a mente diferente. Mas talvez se fosse aqui no Brasil, era trabalho infantil escravo. Mas só que nós não podemos nos esquecer que o trabalho dignifica o homem. E o suor do corpo, por mais que traga dor muscular, mas ele traz alegria na alma. Ele traz motivação existencial. Então nós temos que parar com esse negócio de sermos delicados demais com nossos filhos e botar eles e falar assim, meu filho, experimente a dor, porque a vida não é fácil, a vida é difícil. E eu me preocupo porque eu sou mãe de um adolescente e um pré-adolescente. E nós não estamos mais permitindo sentir dor. Nós não podemos mais nos sentir dor, porque se a gente sentir dor, a gente começa a culpar todo mundo. Culpa o marido, culpa a mulher, culpa a mãe, culpa todo mundo. E nós não precisamos culpar ninguém, porque somos perfeitamente capazes de superar a dor. O que é um vencedor? É aquele que vence a dor. Vencedor é aquele que vence a dor. Eu gostaria de falar agora sobre a depressão endógena e exógena. O que é a depressão endógena? Por que é importante? Talvez você pode estar se perguntando assim, pastora, por que é importante falar sobre esses dois tipos de depressão? Porque talvez você possa estar passando por um momento como esse e não está sabendo lidar com a situação que às vezes não é tão complicada de se resolver. Por exemplo, a endógena, ela é uma depressão de fatores fisiológicos, ou seja, é orgânico, faz parte da fisiologia humana. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Por exemplo, o baby blue, que de 2 a 3 semanas após o parto, é comum em mulheres ficarem deprimidas, por causa de uma baixa nos hormônios femininos. Então, elas começam a ficar deprimidas. Só que depois isso passa. Na questão do baby blue. Né? Por exemplo, em adolescentes, a depressão orgânica ela é muito comum em adolescentes. Por quê? Por causa das mudanças, das variações hormonais, esse adolescente ele começa a demonstrar um comportamento deprimido, um humor deprimido. Mas ele não está com depressão. Ele pode estar com uma depressão por causa do organismo dele que está reagindo. Ele vai precisar do quê? Vai precisar de um tempo. Às vezes ele vai precisar também de uma terapia para conversar. É bom falar sobre algo que se está sentindo com alguém que entende o que você está sentindo. É muito bom. Outra coisa, mulheres na fase do climatério, que é a primeira fase da menopausa. É muito comum depressão
endógena, depressão fisiológica, em mulheres que estão entrando na menopausa. Por causa da baixa no hormônio feminino, essas mulheres começam a demonstrar algumas características de humor deprimido e ficam deprimidas por algum tempo, um longo tempo. Hoje, né, nós já temos aí no DSM-5 alguma coisa falando sobre esse assunto. Mas o que? É uma depressão orgânica. Aí você vai no psiquiatra e às vezes você não conta direito a história para ele, aí ele vai te dar um remédio. Ou, na pior das hipóteses, você vai pegar o remédio de alguém e vai tomar. Vai pegar o remédio de alguém e vai tomar. Tomando o remédio dessa pessoa, você não vai saber qual é a origem da depressão. E o que vai acontecer? Você pode entrar realmente em um estado deprimido profundo por causa de uma medicalização incorreta. Porque, por exemplo, se você tomar um ansiolítico, o seu organismo vai reagir de forma abrupta e muito violenta. E temos a depressão exógena. O que é a depressão exógena? É a depressão da nossa psique. É a depressão que afeta fatores emocionais, né? Por exemplo, vou dar um mesmo exemplo aqui, eu dei da Baby Blues, que é de 2 a 3 semanas depois do parto, e tem a depressão pós-parto, que ela já seria uma depressão já não do organismo, mas do ambiente mesmo. Após 30 dias após o parto, a mulher ela pode cair numa profunda depressão, né? Não por causa de fatores fisiológicos, mas por conflitos existenciais. Por exemplo, o que eu vou fazer com esse bebê? E agora? Eu não estou preparada para ser mãe. Inconscientemente, ela pode traçar aí uma linha. Como, por exemplo, tem um exemplo de uma pessoa que ela falou a seguinte coisa. Ela disse assim: eu tenho vontade de engolir o meu bebê. Porque quando ele estava aqui dentro, era tudo mais fácil, né? Crianças que choram muito ao nascer. Ela falou isso, a gente não tem noção da profundidade da dor que essa mulher estava sentindo. Você não tem noção do que é uma mulher falar isso do seu próprio filho. Você não tem noção. É de uma dor tremenda, de uma dor profunda. Quando ela disse isso, ela está dizendo: eu não sei o que fazer com esse bebê. Eu não sei ser mãe, né? E o acompanhamento psicológico vai ensinar essa mulher que ela é capaz de ser mãe, que ninguém nasce mãe. Ninguém nasce mãe. A mãe, ela se faz quando você vê pela primeira vez, sente pela primeira vez o seu bebezinho dentro de você. Aí nasce a mãe. Aí a partir daquele dia, não nasceu completamente ainda não. Todo dia vai se formar um pouquinho dessa mãe. Todo dia vai se formar um pouquinho dessa mãe. Então, a diferença, é preciso nós entendermos a diferença entre uma depressão endógena e exógena, para nós entendermos o momento que estamos vivendo, né? E o diagnóstico e a medicação, como que é feito o diagnóstico e a medicação? Por exemplo, você que está sofrendo com algum tipo de problema ansioso, ou que está sofrendo com algum tipo de problema de transtorno de humor, como por exemplo a depressão, você deve procurar. Em primeiro lugar, eu aconselho, tá, gente? Essa é uma metodologia minha, que você procure um psicólogo. Por quê? Porque, às vezes, a sua depressão ela ainda está num grau leve. E, estando num grau leve, você consegue controlar. Podendo controlar nas suas emoções, na sua psique, na sua parte cognitiva, você conseguindo assimilar tudo que você está vivendo, é dispensado o uso do medicamento. E você só vai usar esse medicamento quando você realmente não tiver condições de fazer todas essas assimilações sozinhas. Essa é uma metodologia minha, porque eu acho que o remédio, ele prejudica muito o ser humano. E a longo prazo, ele pode trazer consequências, inclusive. Então, é necessário que você vá primeiro a um psicólogo, e esse psicólogo ele vai fazer uma suposição diagnóstica. Se nessa suposição diagnóstica ficar constatado que você tem um transtorno de bipolaridade, aliás, de depressão, por exemplo, uma depressão mais grave, então vai te encaminhar para um psiquiatra.
E o psiquiatra é o médico que tem condições de te medicar. Por exemplo, eu recebo constantemente pessoas me procurando. Pastora, olha, eu estou assim, 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 assim. Qual que é o remédio que eu tenho que tomar? Eu falo, irmão, olha, não é assim que funciona. Até que ponto você vai tomar esse remédio? Né? Você vai ficar dependente desse remédio. Não é assim. Você precisa ir pelas vias corretas, né? Por quê? Porque tudo isso tem uma consequência. Tudo isso tem uma consequência. Mas a indústria dos psicotrópicos, ela não pensa assim. Ela não pensa desse jeito, não. Quanto mais eu vender o produto, mais lucro eu tenho. Faz parte do capitalismo. Então pelo menos eu como profissional, eu me sinto na obrigação de orientar a pessoa trilhar pelo caminho correto. Então, o psiquiatra é o médico que tem condições de medicar uma pessoa que está com esse tipo de sofrimento. Por exemplo, é muito comum nós vermos pessoas sendo medicadas por ginecologistas. É complicado um ginecologista, mesmo se for uma depressão endógena, fisiológica, ele não poderia medicar, porque ele não tem conhecimento suficiente para dar prosseguimento ao tratamento. Então, o que ele teria que fazer? Olha, você vai procurar um psiquiatra, porque você está com algumas características assim, assim, ou você vai procurar um psicólogo, como é a metodologia que eu sempre ensino, por eu ser psicóloga e entender como que funciona essa questão dos medicamentos. Por exemplo, outro médico também que é muito comum as pessoas procurarem é o cardiologista, porque a pessoa que está com sintomas de depressão, a primeira coisa que ele vai é no cardiologista. Ele não vai no psiquiatra, ele vai no cardiologista, porque ele está sentindo taquicardia, ele está com sudorese, né, no caso da ansiedade, no caso da depressão, ele tem desânimo, ele sofre uma grande tristeza profunda, ele não consegue levantar. Então ele pensa assim, meu coração está parando. Eu vou procurar um cardiologista. Quando chega no cardiologista, é necessário que esse cardiologista encaminhe esse paciente para um psicólogo ou para um psiquiatra, para que ele seja medicado. Eu estou ensinando aqui para vocês como que funciona o diagnóstico e a medicação do modo correto, do modo coerente. Por quê? Porque os remédios, como eu já disse anteriormente para vocês, eles trazem grandes consequências. Por exemplo, vou dar um exemplo, como que funciona. Se você chegar no psiquiatra e falar que está com depressão, ele vai te passar 2 tipos de remédio. Ele vai te passar um ansiolítico e um antidepressivo. O ansiolítico é um remédio que em 20 minutos ele faz efeito. Um antidepressivo, ele é mais leve. Ele vai começar a fazer efeito daqui uns 30 dias. Então, lá na frente, ele tira o ansiolítico e você continua fazendo tratamento com antidepressivo. Mas se você for medicado de forma incorreta, você vai usar o ansiolítico durante muitos anos. E o ansiolítico causa problemas terríveis para o ser humano. Inclusive, existem pesquisas comportamentais em andamento que dizem que ele favorece o Alzheimer. Então, é muito importante, eu estou falando isso aqui para vocês, porque eu conheço como que funciona a máquina da arrecadação em cima dos psicotrópicos. É importante você priorizar a sua saúde. É mais difícil, é complicado, fazer terapia dá trabalho, demora, mas é mais saudável. Em longo prazo vai te fazer bem, vai surtir efeito. Às vezes o dinheiro que você vai economizar aqui, você vai pagar caro lá na frente. Então é importante que você procure a ajuda de modo coerente. Outro ponto importante, existe na igreja muito preconceito a respeito de psicólogos e psiquiatras. Como, por exemplo, tomar remédio? Eu? Nunca. Irmão, você é humano. Uma coisa que eu sempre digo, vamos aceitar a nossa humanidade. Nós não somos deuses, não. Nós vivemos aqui na igreja como se nós fôssemos deuses. Pastores que vivem na igreja como se fossem deuses. Esses dias meu esposo, falar dele agora. Ele estava com tonto. Eu estou tonto, eu estou ruim, vamos no médico. Eu marco o médico, ele não vai, eu tenho que levar ele. Aí vamos no médico. Chegou lá, a médica falou assim, não, isso aí, problema no labirinto. Toma aqui o remédio. Ela deu o remédio para ele.
Ela não vendeu, não. Ela deu o remédio para ele, não passou receita, não. Quando chegou no caminho mesmo, eu falei assim, amor, deixa eu te falar uma coisa. Você está estressado, meu bem. Você não come direito. Você não tem hora para comer direito. Por mais que eu fique ali insistindo, mas você não dorme direito. Você fica estressado. Pô. Não estou estressado, não. Eu estou ótimo. Eu estou ótimo. Estressado com o quê? Eu? Estressado? Nunca. Falei, meu bem, ó, se você tem duas alternativas. Se você tomar esse remédio, você vai depender dele pro resto da sua vida. Ou então você pode pegar o telefone agora e ligar para o pastor Josué e dizer, pastor, a máquina está pifando e eu preciso recompor minhas energias para que amanhã eu esteja novinho em folha. Né? E ele me ouviu. Ele me ouviu, ligou para o pastor Josué e falou assim, pastor, eu vou ficar 2 dias aqui, que eu vou ficar quietinho aqui. E eu falei, eu vou cuidar para que você fique quietinho mesmo. Eu vou garantir que isso aconteça. Mas quando foi no outro dia, ele já estava bem melhor. Ele já estava bem melhor. E ele nunca precisou tomar o remédio. De vez em quando ele começa a falar, uai, parece que eu estou tonto. Falei, opa, ali o quarto, a cama, vai deitar, descansa um pouco. Então nós temos que aceitar que se nós dependermos disso, vamos depender para sempre. Porque o mundo não para. O mundo não vai parar. Não vai parar para você se refazer. O mundo não vai, o mundo é competitivo, o mercado de trabalho é competitivo. Eu disse para uma pessoa agora esses dias, você não quer perder o trabalho, mas vai perder sua saúde. E vai acabar perdendo o seu trabalho porque perdeu a sua saúde. Você tem noção de que todo jeito você vai perder esse trabalho? Mas se você acreditar que você pode superar esse momento com um pouco de conscientização, você não só vai ter a sua saúde, como não só você vai ter esse trabalho, mas muitos outros que você nem imaginou que poderia ter, porque você vai ter condições de lutar por ele. Amém, irmãos? Eu acho muito importante falar sobre isso. Eu acho de fundamental importância falar sobre isso. Nós vivemos em um mundo competitivo, onde as pessoas não valorizam mais as coisas importantes. Ela corre como se não tivesse limite. E é importante entender como que funciona. Existem alguns transtornos de depressão que eu vou apenas passar por eles, porque são muitas coisas e, infelizmente, a gente não... Eu priorizei essas questões que eu venho falando aqui com vocês a respeito da depressão, das somatizações, a respeito da medicalização, porque eu acho que é fundamental para quem quer ter uma qualidade de vida. Amém? Por exemplo, nós temos, entre os transtornos de depressão, nós temos o transtorno de depressão maior, que é muito comum, mas muito comum mesmo, o transtorno de depressão maior. Ela pode ser categorizada em 3 classificações. Ela pode ser leve, ela pode ser moderada, como ela pode ser grave. No seu grau de grave, ela inclui características psicóticas, ou seja, vê e ouve coisas que não aconteceram. Vocês estão vendo a gravidade do problema? No seu grau mais profundo. Por que eu estou falando sobre o grau mais profundo? Porque, às vezes, um paciente, ele vai no psiquiatra, ele é medicado, aí ele vai para o acompanhamento psicoterápico. Quando ele chega no acompanhamento psicoterápico, depois de algumas sessões, ele começa a reagir. Depois de algumas sessões medicado e algumas sessões da psicoterapia, ele começa a reagir. O que acontece? Eles param o tratamento. Tem alguns, irmãos, que param até o tratamento medicamentoso. O efeito rebote de uma medicação tirada de forma inapropriada é pior do que o efeito da depressão em si. Quando você tira o remédio, o organismo entende que você tirou todos os estímulos e você sofre uma recaída pior do que aquela que você sofreu no início, que nós chamamos de efeito rebote. Como que é feita a tirada do remédio, pastora Patrícia? A gente chama de desmame. Você vai tirar o remédio devagar, quando o psiquiatra dizer que você pode tirar esse remédio, né? Então, o que acontece? Voltando aqui ao assunto inicial. Quando a pessoa sofre uma melhora, ela abandona o tratamento. Às vezes, continua apenas
com o acompanhamento medicamentoso e ela abandona o tratamento. E ela não vai mais falar sobre aquilo, porque falar sobre determinadas coisas dói. Falar sobre determinadas coisas é reviver coisas que você não quer reviver. E às vezes, aquilo que dói na gente é necessário, como eu falei anteriormente. É preciso, faz parte. Então, o que acontece? Ela abandona. Só que lá na frente, depois de 1 ou 2 anos, quando ela volta, ela não está mais com essa depressão leve ou moderada. Ela já está com uma depressão grave. Já está com efeitos gravíssimos. Por que eu estou falando tanto sobre isso? Ah, pastora, você está falando sobre isso porque você é psicóloga. Não, eu estou falando isso porque é importante se ter constância no atendimento para que se adquira o resultado. Quando passa-se 1 ano que você volta, as comorbidades são outras. Tem pessoas, por exemplo, que adquirem o transtorno de bipolaridade. Né? Isso, claro, depois de alguns anos vivenciando o problema sem dar para ele uma solução. Então, o que acontece? O transtorno de depressão maior, ele é caracterizado por um humor deprimido, profundo, daqueles que você não consegue nem sair da cama, que tem características patológicas, né, que te paralisa, que te desmotiva. Ou seja, uma pessoa com depressão maior, ela está num estado muito deprimido, da depressão, ela está num estado muito deprimido, onde ela não consegue ter uma reação, onde ela não consegue ter uma assimilação, ela precisa de ajuda. Outro tipo da depressão é a distimia. O que é a distimia? A distimia é um tipo de depressão crônica. Ou seja, a distimia, ela faz uma linha reta. Ela não sofre grandes alterações, nem de melhora e nem altera a depressão. Ela é uma depressão crônica que tem que ser caracterizada depois de 2 anos passando pelo problema. Geralmente, pessoas distímicas é fácil de ser caracterizada. Pessoas negativas, pessoas que têm um mau humor constante, um mau humor crônico, têm dificuldade de relacionamento, têm dificuldade de ter um emprego, por exemplo. Então, são pessoas isoladas porque têm dificuldade de relacionamento. Esse é a distimia, que é o transtorno depressivo persistente. E nós temos vários outros tipos de transtorno, como, por exemplo, o transtorno disfórico pré-menstrual, que é o TDPM. Não é a TPM, é o TDPM. É um transtorno de depressão aonde a pessoa não consegue controlar suas emoções, não consegue controlar o seu humor. Também é um humor profundo, né? O transtorno depressivo induzido por substância medicamentosa. Mas aquilo que é mais frequente, que nós vemos mais comumente, é o transtorno de depressão maior, que em quase todos os casos a gente pode presenciar. Agora eu quero finalizar. Eu sei que é chato falar sobre essa parte técnica. É difícil falar sobre essa parte técnica, né? É difícil ouvir essa parte técnica, é cansativa, mas eu gostaria de finalizar com esse texto que nós lemos aqui. Gostaria da sua atenção ali por uns 2 minutos. Como foi que o salmista Davi começou esse texto? O que ele falou quando ele começou o texto? Eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas. Davi não começou falando: cadeias do inferno, cadeias de morte me cercaram e dores do inferno se apoderaram de mim. Sabe o que Davi estava falando quando ele escreveu esse texto? Ele está dizendo assim: eu vou priorizar a presença de Deus na minha vida. Está doendo. O que é a depressão? É uma dor de morte. O que é o pânico? É uma dor de morte. Por que é de morte? Porque você acha que vai morrer. Porque aquilo te paralisa. Mas ele disse assim: eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor.
porque Ele vai ouvir a minha súplica. Eu ainda acredito, irmãos, eu ainda acredito, e eu vou fazer uma crítica aqui, com toda a sinceridade do meu coração. Eu acredito que em algum momento nós deixamos de acreditar nesse poder como nós acreditávamos antigamente. A Bíblia diz que nós não podemos ser saudosistas para achar que o passado é melhor do que o presente, para sentir saudade do passado. Mas às vezes eu fico pensando que nós em algum momento deixamos de acreditar nesse poder. Quando eu leio esse texto, e quando eu li, eu me deparei com esse texto, eu comecei a perceber a seguinte coisa: quando nós priorizamos as coisas certas na nossa vida, que é o Senhor, então as cadeias vêm depois, e Ele ouve a nossa súplica. O que eu quero te estimular aqui nessa noite? Existe a depressão? Existe os transtornos ansiosos? A síndrome do pânico? Existe, mas também existe um Deus que é soberano na nossa vida. Também existe um Deus que é poderoso na nossa vida. Fica de pé, se coloca de pé. Talvez você está passando por esse problema aqui, ou talvez você conheça alguém que está passando por esse problema, ou talvez você mesmo saiba que isso pode acontecer com você. Mas tem uma coisa: quando nós entendemos que a vontade de Deus na nossa vida é aquela que prevalece, nós deixamos tudo no controle de Deus. Nós deixamos tudo no controle de Deus. Eu quero te convidar agora: deixe tudo no controle de Deus. Deixe tudo no controle de Deus. Feche os seus olhos agora nesse momento. Eu quero fazer uma oração. Eu quero que você entenda uma coisa: a depressão está aí, mas você também está na presença do Senhor. Eu sei que muitos têm passado por grandes tribulações. Eu sei que muitos têm passado por grandes perdas. Eu sei que muitos têm passado por muita dor. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o Deus que você serve, Ele te escuta quando você geme, Ele escuta quando você chora, Ele escuta quando cai uma lágrima do seu rosto. E sabe o que Ele diz para você? Eu sou maior que qualquer tristeza que você possa sentir. Eu sou maior do que qualquer luta que você possa passar. Eu sou maior por qualquer tribulação que você possa sentir, porque eu sou o Deus que prescuta o teu coração. Eu sou o Deus que conheço a tua necessidade. Eu sou o Deus que sonda o teu íntimo, o profundo da tua alma. Feche os seus olhos agora, coloca a mão no seu coração e diga assim: Senhor, eu te amo. Eu te amo, Senhor. E quando eu sinto o teu amor na minha vida, então eu descubro que nada mais importa. Quando eu sinto o teu amor no meu coração, eu percebo que nada mais importa. Eu fico gigante, eu posso vencer qualquer coisa, eu posso vencer qualquer dor, eu posso vencer qualquer tribulação, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Eu quero profetizar sobre a sua vida aqui nessa noite. Eu quero profetizar sobre a sua alma. Eu quero dizer para você: nem tudo está perdido. A presença do Espírito Santo de Deus é aquela que conforta você, que cuida da tua casa, que cuida das tuas necessidades. É o mesmo Deus que supre a tua mesa. É o mesmo Deus que cuida dos teus filhos, que cuida do teu coração. É o mesmo Deus que sabe da necessidade da tua alma. Aleluia, aleluia, aleluia. Não perde essa oportunidade não, não perde essa oportunidade não. Talvez você chegou aqui com a alma angustiada, com a alma aflita, com o coração saqueado pela dor, mas o Espírito Santo de Deus está aqui para dizer: olha, quando eu estou perto de você, nada mais importa. Quando eu estou contigo nessa batalha, nada mais importa. Vamos fazer uma oração nesse momento. Amado Deus e soberano Pai, Deus querido, Deus poderoso, Pai, nós estamos aqui na Tua presença, aqui estão os Teus servos. Deus, o Senhor é um Deus que conhece toda necessidade humana. O Senhor é o Deus que conhece a alma do homem. O Senhor é um Deus que conhece a necessidade do homem. E aqui estão os Teus filhos, Senhor, porque eles Te amam, porque eles acreditam na Tua presença, porque eles sabem que o mal está lá fora tentando tragar, mas o Senhor é o Deus da alma deles. O Senhor é o Deus que cura todas as suas feridas. O Senhor é o Deus que supre sobre as suas necessidades. Nós queremos Te adorar, Senhor. Nós queremos Te exaltar, Senhor. Nós queremos Te pedir, Espírito Santo de Deus, toca, toca, toca no mais profundo da nossa alma e nos enche com o
Espírito Santo, em nome de Jesus. Creio que tu és a vida. Creio que não há Adore, querido, adore a Deus. Ele cuida. Ele está contigo. Jesus, eu preciso. Declara, eu preciso de ti, Senhor. Creio que tu és a cura. Aleluia. Creio que Senhor. és tudo para mim. Oh, que maravilha, Deus. Eu creio, Aleluia. Deus está cuidando das tuas emoções, meu irmão. Deus está cuidando das tuas ansiedades. Por que chora? Por que estás ansioso, agitado? Deus está no controle. Aleluia. Deus está na direção. Aleluia. Oh, aleluia. Descansa em Deus. Descansa nele. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Deus abençoe a pastora Patrícia, minha esposa, né? Queridos, Deus abençoe grandemente você. E uma série de estudos, terça-feira tem mais, viu? Ainda de pé, já estamos encerrando, tá? Glória a Deus. Deus abençoe a pastora Patrícia com conhecimento, né, técnico e também um conhecimento bíblico que nos faz entender e compreender que há um caminho, que há uma válvula de escape, que há uma solução. Aleluias. Ah, meu irmão, essa máquina é complexa aqui, meu irmão, mas tem um Criador. Aquele que criou sabe, meu irmão, como mexer nos parafusos aqui. Ele ajusta, né? Aleluia. Mas permita, meu irmão, deixa. A gente tem que permitir, né? Se permita ser trabalhado por Deus, viu? Querido, já encerrando, ore pelo nosso pastor, pela nossa pastora. Eles estão atendendo uma das nossas congregações, tá? Mas a programação da semana já foi dito aí, esteja uma semana, uma programação feita especialmente para abençoar a sua vida. Querido, saindo daqui, olha aqui na rotatória aqui da 10ª Avenida, tem ali o Braseiro. Pensa num lugar top, que é o point, irmão, desse lugar aqui, viu? É o point lá, Braseiro, né? Rapaz, pensa num sanduíche, pensa numa limonada top lá, irmão, viu? Pensa num negócio, viu? Do céu. O que é isso? Esse aí é o espaço, rapaz, lugar família, ambiente família, viu? Pensa num negócio bom, viu? É nosso aqui, do nosso irmão Márcio, da irmã Eliane, viu? Então, passe ali, saindo daqui, irmão, vai relaxar, viu? E nós temos aqui a irmã Natália está vendendo açaí é terapêutico, viu? Açaí é terapêutico, irmão, você vai tomando assim, vai, rapaz, aquela canjiquinha e aquela salada, rapaz do céu, fecha os teus olhos, vamos orar. Pai eterno, Deus querido, eu te louvo, eu te exalto, meu Deus, eu te glorifico por essa noite, por tudo que o Senhor preparou, reservou para as nossas vidas. Deus, eu sei que o Senhor que cuida das nossas emoções, o Senhor que cuida da nossa vida, Deus, tudo está no teu controle. Deus, aqui está a tua igreja, Pai, para ser ministrada por ti. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Agora leva-nos em paz para os nossos lares, dai-nos uma noite, Senhor, um sono reparador para a tua igreja aqui. Quem sabe, Senhor, esse irmão, essa irmã que está com dificuldade de dormir, que não consegue mais ter aquele sono profundo, aquele sono que descansa, que rejuvenesce, nesta noite, Senhor, dai o melhor sono, Deus, o sono mais profundo, relaxador, abençoador, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. E todos digam amém. Está terminado.